A paz do Senhor, que a graça de Deus esteja sobre você. Glória a Deus, Deus nos dá mais uma oportunidade de meditarmos um pouco mais na sua palavra. Esses dias tenho trabalhado muito em minha atividade profissional e isso às vezes impede que a gente grave com mais constância. Mas graças a Deus, hoje Deus nos dá esse privilégio. E hoje chegamos ao Salmo de número 23. É o salmo mais popular da Bíblia Sagrada. Talvez seja o salmo que as pessoas mais sabem de cor. Quem já não ouviu o Salmo 23, até mesmo na boca das crianças, que começa com aquela célebre afirmativa de fé: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este salmo, numa análise mais aprofundada, numa análise mais exegética dos textos originais, veremos que se trata de duas metáforas. A metáfora do pastor, que vai até o versículo 4, e a metáfora do anfitrião que recebe alguém que está sendo perseguido, a partir do versículo 5. Mas se tornou mais popular aquela análise mais geral, sendo todo o salmo como se fosse a realidade do pastor e da ovelha. Nós vamos ficar com esta realidade mais comum entre nós, que é ver o Salmo 23 como o salmo do pastor, Deus como pastor e os seus seguidores, os seus filhos como ovelha. Esse também é o sexto salmo messiânico da Bíblia Sagrada. Ele é reputado sua autoria a Davi, e aqui nós observamos 7 aspectos do ministério e 14 bênçãos do Messias. E eu quero destacar a você que você é abençoado por ser ovelha deste pastor. Mas não adianta nada você conhecer esta verdade se você não se apropriar desta verdade. Então eu quero desafiar você hoje a se apropriar da verdade que você é ovelha do sumo pastor, do pastor perfeito, que é o Senhor, o Criador, aquele que te criou, aquele que te ama, aquele que enviou Jesus para salvar a sua vida. E vemos então aqui as bênçãos decorrentes do fato de sermos ovelhas do pastoreio do Deus eterno. Em primeiro lugar, nós temos o Senhor como nosso pastor. Em segundo lugar, observamos que não temos falta de nada daquilo que é básico, daquilo que é necessário para a vida. Não temos falta. Isso é confirmado no Salmo 34, versículo 9 e 10, e no Salmo 84, versículo 11. A terceira bênção é que nós descansamos em pastos verdejantes. E a quarta bênção é que somos guiados a tranquilas e profundas águas de frescor e de descanso. Isso se confirma lá em João 4,14 e também em João 7, versículo 37 a 39. Também a quinta bênção que nós devemos nos apropriar, assumindo a postura de sermos ovelhas do sumo pastor, é que temos a nossa alma refrigerada. É o que está no versículo 3. Em sexto lugar,
A sexta bênção é que somos guiados pelas veredas da justiça por amor do nome de Deus, não tendo motivo, então, para nós tropeçarmos, cairmos ou desviarmos. Ele nos dá a direção. É o que está no versículo 3. Em sétimo lugar, a sétima bênção do fato de sermos ovelhas do sumo pastor é que temos passagem segura pelo vale da sombra da morte. Meu querido ouvinte, minha cara ouvinte, como uma ovelha na terra de Israel, nos tempos de Davi, no ano 1000 a.C., que tinha as suas ravinas infestadas de feras profundas, pedregosas, assustadoras, perigosas e escuras, como eram comuns naquele tempo. No versículo 4, vemos esta bênção. Ainda que nós estejamos nestes vales, chamado de vale da sombra da morte, nós, como o Senhor, como nosso pastor, temos passagem segura. Em oitavo lugar, a oitava bênção, nós não tememos o mal por causa da constante companhia e vigilância e proteção do Senhor. É o que está no versículo 4. A nona bênção, nós somos consolados pela vara e pelo cajado do pastor. Os dois únicos instrumentos usados pelos pastores era aquela vara para defender o rebanho dos inimigos e o cajado para ajudar as ovelhas que às vezes se desgarravam. É o que está no versículo 4. A décima bênção é que nós podemos nos sentar na presença dos inimigos em uma mesa preparada, com alimentos para nós nos banquetearmos, alimentos espirituais que o Senhor nos dá e a provisão básica para o dia a dia. Elas, as ovelhas do Senhor, se alimentam em segurança, enquanto o sumo pastor, ele vigia, ele luta e ele nos protege. Tenha confiança nesta promessa. Creia nesta bênção. Os inimigos da cruz de Cristo não vão lhe destruir. Aquelas pessoas que declararam inimizade contra você não irão destruí-lo, não irão destruí-lo. E os maiores inimigos, Satanás, o mundanismo, a natureza carnal, serão derrotadas pela presença do sumo pastor em nossa vida. Em 11º lugar, a bênção de número 11, a bênção de que a nossa cabeça é ungida com óleo perfumado. É o que está no versículo 5. Querido ouvinte da palavra de Deus, esta prática antecedia os banquetes nos tempos antigos. É o que a gente vê em muitos textos da Bíblia Sagrada. Ungir um convidado especial. Deus nos unge com o seu óleo perfumado. Também a bênção número 12, o nosso cálice transborda. As ovelhas do Senhor não apenas têm alimento em abundância, como também têm fartura de bebida. Elas são dessedentadas pelo cálice abundante e abençoador do nosso sumo pastor. A bênção número 13 é que nós confiamos que toda essa bondade e misericórdia do Senhor vai nos seguir até o fim da nossa vida. É o que está no versículo 3 do Salmo 23. E a última bênção, decorrente do fato de assumirmos uma postura de ovelha do Senhor,
confiando que o Senhor é o nosso pastor, é que nós temos fé que na vida futura nós habitaremos na casa do Senhor para sempre. É o que diz o último versículo deste salmo, e isso é confirmado no Evangelho de João, capítulo 14, do 1 ao 3, na carta aos Hebreus, do capítulo 11, do versículo 10 ao 16, ainda em Hebreus 13, 14, e os 2 últimos capítulos de Apocalipse dão esta promessa, enfatizam-na. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, tenha fé que na vida futura, você e eu, nós habitaremos na casa do Senhor para sempre. Seja abençoado, seja abençoada pela bênção do Salmo 23, em nome de Jesus. Amém.